Boa tarde. Vamos terminar o nosso livro 7, nossa apostila 7 de português, lá na página 62, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o texto e seu contexto social, tá? Quando você escreve uma redação solicitada pelo professor, né, pela tia Carol, né, de língua portuguesa, pense sobre aquilo o que leva a escrever. Reflete, por exemplo, sobre quem será seu interlocutor, ou seja, aquele que lerá ou ouvirá sua produção, né? Tenha em mente a finalidade de sua escrita. É muito importante levar em conta tudo que envolve a redação de um texto. Isso facilita não só a produção textual para quem escreve, mas também a interpretação para os leitores. Então, gente, lembra quando eu te falou no início do ano? Quando nós vamos fazer uma produção de texto, né? Nós temos a primeira coisa que pensar o assunto. É sobre o que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre a pandemia em Manhuaçu, né? Então, o título, eles têm que estar de acordo, o texto, na verdade, né, tem que estar de acordo com o título. Você pode colocar o título depois ou antes do seu texto, tá? Então, você coloca o título com a letra maior. Aí, depois do título, você faz o primeiro parágrafo, ou os dois primeiros parágrafos, né? Você vai fazer uma introdução. Essa introdução, ela é feita como? Você vai apresentar o seu tema, vai apresentar sobre o que você vai falar. Ela pode ser 1, 2 parágrafos, não tem importância, pode ser mais curtinho. Depois vem o texto, você vai falar, aí sim você vai explicar direitinho o que está acontecendo em Manhuaçu, né, sobre a pandemia, né, que nós temos um hospital, as pessoas vêm de fora, que o hospital atende as pessoas de fora. Você vai falar sobre o assunto. E no final, você vai dar uma conclusão. Essa conclusão, ela pode ter 1, 2, 3 parágrafos, né? Pequeno, não precisa ser muito grande. Você vai concluir. A que conclusão você chegou sobre esse assunto? Aí você vai colocar, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer um texto, a gente tem que ter essa noção. Por isso que fala, o texto em seu contexto social, né? A gente não pode colocar, fazer um título e falar sobre uma coisa que não tem nada a ver do título. Uma outra coisa que é importante também, mudou de assunto, parágrafo. Parágrafo um embaixo do outro, tá? Então, olha só. Aí, nós vamos, considerando essa segunda condição, vamos ver. Quem é o autor do texto que estou lendo? Né? Eu tenho que saber quem é o autor, quem está escrevendo esse texto. Para quem provavelmente ele escreva? Quem é o seu público? Eu vou escrever para as crianças. Então, o meu linguajar, né? As minhas palavras têm que ser mais voltado para crianças, né? Crianças de quê? De 3 a 7 anos? Né? De 7 a 10 anos, eu tenho que saber. Não, meu público é já meu alvo, né? Meu público já são adultos, então meu linguajar tem que ser mais culto, né? Então, tudo de acordo. Quando o texto foi escrito, é importante colocar, né? Foi em agosto de 2020, né? Foi, que dia é hoje? Dia 10 de setembro de 2020? Tem que ter. Com que finalidade o autor escreveu esse texto? A finalidade para que as pessoas tenham muito cuidado, usar o álcool em gel, colocar máscara, não sair por aí, né, à toa, ficar passeando, batendo perna, né, que se diz, né? Então, assim, tem que ter uma noção. Aí fala lá, em que lugar esse texto circula? Esse texto eu coloquei para circular dentro de Manhuaçu. Não, na região de Manhuaçu. Noção, né? Ao fornecer respostas para essas perguntas, você define o contexto da sua produção, né? Então, então eu já sei para quem que eu vou escrever, né? Qual o objetivo desse texto, qual o público que eu vou escrever, né? Para quem que eu vou escrever, qual a finalidade dele, em que lugar esse texto vai circular. Eu tenho que ter uma noção disso, tá? Então, antes de escrever qualquer coisa, vocês têm que se fazer essa pergunta, tá? Então, para entender melhor como o contexto facilita aí a compreensão de um texto, leia o poema aí. Nós temos um poema. Esse poema se chama Luz, Câmera, Brincadeira. Acharam que era luz, câmera, ação, né? Erraram. Amarelinha, pega, pega, papagaio, peão. Tá falando de brincadeiras. São brincadeiras antigas. Tá vendo? Então, o texto tem a ver. Luz, câmera, brincadeira. Quer dizer, atenção nas brincadeiras, Amarelinha, pega, pega, papagaio, peão. Brincar de roda de futebol é garantia de diversão. Vá brincar lá fora livremente, sentir cheiro de mato, conviver e conhecer gente. Leve a bola, leve peteca, vá de energia carregada, né?
boneca, bicicleta, patinete para alegrar a meninada. Estudar ensina muito, assim como refletir. Mas brincando, a gente fica esperto e aprende a dividir, né? Então, quer dizer, tá falando sobre as brincadeiras, né? Que a gente tem que ir lá brincar, levar energia, né? Brincar com os colegas, se divertir mesmo, né? Então, esse poema aí, ele foi escrito em 1990, então já tem praticamente 30 anos aí, né? Você deve ter reparado que nele se mencionam brincadeiras não muito conhecidas hoje em dia. Se nós estivéssemos na escola, eu ia pedir para vocês levarem, né, brincadeiras, levar esses brinquedos aí, né, peão, papagaio, bola, ou bicicleta, ou patinete, boneca, né, e nós íamos brincar um pouquinho, íamos brincar de roda, igual eu fiz ano passado, ano retrasado, né, então nós iríamos aí fazer isso. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma brincadeira que está dentro desse poema aqui. Vocês vão pegar qualquer brincadeira, fazer um videozinho rápido de 20 segundos, 30 segundos, tá? E mandar lá no grupo do 5º ano. No grupo do 5º ano, tá bom? E aí os colegas vão ver vocês brincando. Pode ser com o pai, com a mãe, com algum responsável. Pode fazer uma brincadeira rapidinho, né? De roda, cantar uma musiquinha, tirei o pau no gato, assim, igual eu fiz com o meu menino, né? A professora pediu também para poder fazer uma brincadeira, nós fizemos um videozinho rapidinho de 30 segundos, né? E nós postamos no vídeo lá do grupo do 1º ano, foi super bacana, né? Então é isso que vocês vão fazer também, tá? Bom, próxima página. O que ajuda a entender as escolhas da poetisa por papagaio e peão em vez de, por exemplo, jogo de computador, né? Porque o computador, ele limita você fica só ali, né? Ele tá falando o quê? Ele tá falando de brincadeira ao ar livre, de soltar o corpo, de se soltar, de soltar energia. É sobre isso. Por isso que ela coloca esses tipos de brincadeira e não brincadeira que você fica só ali, né? Jogando, manipulando, sentado, sem mexer com o corpo, tá? Aí tá assim, ó, número 1. Considere o poema Luz, Câmera, Brincadeira para responder aos itens a seguir. Quem você imagina que seja o público desse texto? Que brinca de roda, de boneca, de bola? É o público infantil, né? Tá? Qual pode ter sido a finalidade da autora ao escrever esse texto? Qual o objetivo dela em querer escrever esse texto aí? O que vocês acham, né, que pode ter sido aí, né? O quê? Fazer com que as crianças brinquem, né? Fazer com que as crianças tenham vontade de fazer um poema sobre brincadeiras, tá? Em que lugar possivelmente esse texto circula? Ele pode circular dentro de casa, na escola, principalmente na escola, dentro da cidade, tá bom? Se o poema fosse escrito nos dias atuais, que tipo de alteração ele poderia sofrer? O que vocês acham, né? Se ele fosse escrito hoje, vocês acham que ele poderia falar sobre o quê? Sobre jogos de computador, né? Sobre joguinhos da internet, no celular, né? Cada um vai colocar o seu, tá? Essa resposta aqui eu quero na plataforma. Eu quero na plataforma uma foto dessa resposta. Aí na questão 3 lá, tá assim, ó. Reflita sobre tudo que faz parte do tempo que você vive. Ou seja, tudo que está na moda de que você se lembra. Em relação a brincadeiras, roupas, costumes. Escreva um poema sobre isso. Faça o rascunho no poema no caderno. Após todas as correções serem feitas, transcreva na folha de produção textual. Não precisa fazer rascunho. Esse aqui vocês vão fazer no caderno de literatura. Eu quero que vocês passem para mim no meu zap. Mas tirem a foto certinho para poder ler ele todinho, tá bom? Então, vocês vão pegar o caderno de literatura, colocar a data de hoje, colocar a página e fazer a questão 3 para mim. Não precisa fazer rascunho, pode fazer de uma vez só. Tira a foto e manda pro meu WhatsApp, que eu estou anotando tudinho quem tá fazendo e quem não está, tá bom? Aí o 4, não precisa. Número 5, fazer um desenho aí para ilustrar o poema que você escreveu, tá bom? Tira a foto também e manda pra tia no meu WhatsApp, tá bom? Aí lá na última, né, na última página, na página 65, apresente uma pequena explicação sobre o desenho que você fez. Por que você decidiu representar esses elementos?
Ah, eu fiz um desenho lá mostrando uma brincadeira de roda. Por que que você quis fazer dessa forma, né? Como você escolheu esse desenho aí, né? Que cores que você preferiu colocar? Por quê? Aí vocês vão explicar, tá? E aí nós temos um outro, ó. Releia o trecho a seguir do poema Luz, Câmara, Brincadeira. Vamos juntos comigo? 1, 2, 3 e já! Leve a bola, leve peteca, vá de energia carregada, boneca, bicicleta, patinete, para alegrar a meninada. Estudar ensina muito, assim como refletir, mas brincando a gente fica esperto e aprende a dividir, né? Essas duas estrofes aí, ó, nós temos duas estrofes. Estão vendo aí? Estrofe é cada pedacinho aqui, ó, tá? Cada linha forma um verso. Então vamos lá. As duas estrofes relacionam-se por quê? Por que que elas estão unidas? Elas têm uma a ver com a outra. Por quê? Letra C. Uma fala de emprestar brinquedos, né, e de aprender a dividir. Então, a primeira fala, ó, de emprestar, né, o brinquedo. Quer dizer, quando você brinca, quando você aprende a dividir, né, você tá sendo um bom cidadão, uma boa cidadã, tá bom? E número 8 e último, por que você imagina ser importante sair para brincar com a energia carregada? Por que que você acha importante? Porque brincar exige energia para nos movimentarmos e nos mantermos ativos, né? Do que ficar só ali no computador, no joguinho. Tem que circular, tem que levantar o corpo, fazer alguma coisa. Não pode deixar o corpo parado não, isso faz mal. Então a letrinha D de dado, tá? Façam bastante. Façam tudo e depois a tia vai pegar um dia para vocês poderem me mostrar todas as páginas feitas, tá bom? Que eu vou olhar um por um, tá bom? Grande beijo para vocês!